aleluia, aleluia. Ô Senhor, muito obrigado, Deus, por esse dia novo que o Senhor está nos concedendo. Um dia em que o Senhor nos coloca diante de Ti para que a gente possa receber e transbordar. Aleluia, aleluia. Essa é a glória da vida cristã, em que a gente está aqui continuamente recebendo fluxo e transbordando fluxo. Tudo no mundo espiritual é fluxo. É fluxo divino que flui em mim. É fluxo de Deus que flui no coração. Aleluia. Bom dia, queridos, graça e paz, que o Senhor esteja fazendo da tua vida nesse dia algo poderoso. Você que tem acompanhado comigo aqui todo dia a palavra de Deus, procurando entender melhor as coisas do Senhor, procurando permitir que a tua cabeça ela absorva uma coisa chamada verdade. A verdade tem um poder glorioso de libertação. E a palavra de Deus é a verdade pura, puríssima, que você precisa conhecer para que você possa ter liberdade total na sua mente, nos seus processos de entendimento, de discernimento das coisas. A palavra de Deus é essa verdade que precisa ser recebida todos os dias, amém? Para que você conheça processos de progresso com Deus. Eu estava indo na direção de um assunto, mas eu estou sendo guiado aqui pelo entendimento para falar sobre um salmo. Deixa eu ver se é o Salmo 51, que diz assim. Quer ver? No Salmo 51, versículo 6, o Davi falou o seguinte: eis que te comrazes na verdade no íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Eu vou ler isso numa outra versão, que talvez seja mais fácil. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Isso é maravilhoso. O que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer o seguinte: Deus ama quando você começa a colocar a verdade no teu íntimo. Deus ama isso. Ele olha e fala: é isso que eu quero, filho. Entende? Quando você dedica um tempo para colocar a verdade devagarzinho no teu coração, na tua mente, Deus ama, Deus sente prazer nisso. Você consegue imaginar esse negócio? Que Ele tem prazer quando um ser humano deseja sair do território da mentira, do engano, e colocar a verdade dele dentro da alma, dentro do coração. É o que ele está dizendo aqui. Eis, que amas a verdade no íntimo. A verdade tem que estar no íntimo do coração, na intimidade do coração, dos sentimentos, dos pensamentos, das emoções. Por quê? Porque o teu espírito precisa disso. Porque você foi regenerado por Jesus Cristo no teu espírito, mas o teu espírito não poderá ter expressividade sem que você complete a obra. A obra completa é deixar a verdade entrar no íntimo, para que a tua cabeça seja cooperadora desse poder glorioso do Espírito.
Esse é o serviço completo. Sabe aquele serviço incompleto que fazem por aí? Né? A pessoa chama uma companhia para fazer um serviço, o cara vem, faz um pedaço do serviço e larga o resto por fazer. E você ainda tem que pagar por aquilo? Não, não é assim que funciona com Deus. Deus já fez uma obra gloriosa em espírito. Mas para ser completo, você tem que todo dia cooperar para que a sua alma, sua mente recebam essa glória da verdade. A verdade divina é essa coisa que completa a obra em você. Então Deus ama quando você dedica um tempo de paz, de tranquilidade para estar escutando a verdade, lendo a palavra. Coloque a Bíblia aberta diante dos teus olhos, porque a palavra de Deus diz: não saia diante dos teus olhos esta palavra, porque ela tem poder para transformar teu coração. Amém? Então, eu acho maravilhoso, por exemplo, o livro de Provérbios, que fala sobre a sabedoria. Diz assim: filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido, presta atenção que envolve tudo. Envolve ouvido, envolve palavras, falar, envolve ler, envolve pensar, envolve o meditar, todo esse conjunto meditativo que envolve falar, ouvir, ler, enxergar, meditar. Isso é o conjunto que trabalha a sabedoria. Entende? E para inclinares o coração ao entendimento, você precisa todo dia acordar pela manhã e falar assim: meu Deus, hoje eu quero ter entendimento. É entendimento e sabedoria. Porque eu não quero andar como uma pessoa que não tem absolutamente nenhuma direção e nenhum entendimento para viver a vida. Não, eu não quero isso. Eu quero estar conectado no Deus Todo-Poderoso que me criou com um propósito, que sabe me guiar, que sabe me dirigir, que sabe fazer com que a minha vida tenha sentido. Amém? E se você clamar por inteligência, ele continua dizendo, e por entendimento alçares a voz, se buscares a sabedoria como a prata e como tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Pausa. Eu quero que você entenda o seguinte aqui. Todos os dias eu falo para você que nós estamos com Deus numa aventura de fé. Ok? Eu digo para vocês que Jesus veio morar em nós, no nosso espírito, para que você entenda que é a partir dali que vai sair todo o poder para a tua vida. O poder para a tua vida não sai da tua cabeça, sai do teu espírito, mas ele precisa da cabeça correta para que haja um fluxo do espírito. Cabeça errada é bloqueio para o espírito. Cabeça correta é fluxo para o espírito. Tudo bem? Então, o que a palavra de Deus está dizendo aqui? Veja bem, Jesus Cristo, que veio habitar em nós, ele é a própria sabedoria divina e ele quer dar essa sabedoria no teu coração e no teu entendimento através da verdade. Amém? E você precisa entender o que é isso, como é que eu vivo a vida cristã, como que eu vivo as dinâmicas
da relação com Deus e da obediência ao Senhor. Ele está explicando aqui. Para você entender o temor do Senhor, que é isso que ele está dizendo aqui, no versículo 5. Então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Quando? Quando você colocar o teu coração nesse território de descanso e de recebimento da verdade e da sabedoria dele. É descanso. Aleluia. Sabe, deixa eu falar uma coisa para você. Eu repito isso sempre, 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 sempre. Frutificação não é esforço. Uma vida cristã que é cheia de agonia para produzir frutos para Deus está longe de ser a vida autêntica que Deus produz. E eu digo isso para vocês aqui do alto da minha idade que eu já possuo. Eu já possuo uma idade que me dá uma certa autoridade para dizer isso. Às vezes eu penso que bênção é poder chegar na idade que eu cheguei, né? Eu não sou muito idoso, mas também não sou muito jovem. Essa meia idade, perto dos 60 anos de idade, é uma idade maravilhosa, adequada, perfeita, para poder olhar e ver tudo que a gente tentou e testou. Não é? Porque é assim, na minha vida também, eu já tentei várias coisas, eu já tentei vários caminhos, já tentei várias alternativas na vida. Eu já procurei caminhos, entendeu? E decisões pessoais, eu já tentei andar segundo a minha força. Hoje em dia, aqui falando com vocês todos os dias sobre como andar em espírito e não na carne. Você pensa que eu já não procurei andar segundo a carne? Que eu sempre andei segundo o espírito? Não. Eu já andei segundo a carne e eu sei o que é andar segundo a carne. Eu já andei segundo a carne. Eu já procurei cumprir a vontade de Deus segundo a carne. É uma loucura esse negócio. E tem muita gente fazendo isso. Entende? Não por maldade. Não é por maldade. É por falta de entendimento. É por isso que a palavra de Deus está dizendo aqui, cara, se você inclinar o teu coração ao entendimento, você vai ter um salto quântico na tua vida. Em vez de você quebrar a cabeça para descobrir o caminho da vitória, você receberá entendimento para isso. Entende? Quando a gente é jovem na vida cristã, a gente quer fazer a obra de Deus de toda maneira, e a gente quer ser um bom cristão, a gente quer ser uma pessoa frutífera, e a gente começa a querer fazer isso pela força da nossa vontade. Muitas vezes a gente quebra a cara, porque Deus está falando assim, filho, senta e aprende o caminho. Vem cá, senta um pouquinho, você está afim? Ontem eu falei para vocês uma coisa muito importante que eu preciso repetir. A vida espiritual, ela tem processos que precisam ser vividos. Então nós temos que ter uma seguinte sabedoria. Nós temos que ter paciência no processo e pressa nas etapas. São coisas diferentes. Nós não podemos ser apressados nos processos, atropelando processos e buscando atalhos.
mas nós devemos ser velozes dentro das etapas dos processos, otimizando os processos. Isso é sabedoria. Amém? Quando você coloca o teu coração para buscar essa sabedoria, você vai ter um know-how divino de como viver a vida, não só a vida espiritual, mas a vida como um todo. Tudo bem? Por que eu digo uma vida como um todo? Porque não se engane, amigo, minha querida e meu querido, não se engane. Todas as coisas que os homens descobrem na ciência das coisas, eles não estão inventando, eles só estão descobrindo o que Deus criou. Então, por exemplo, se os homens descobrem, né, por aí, como que você desenvolve o seu cérebro para ter mais sucesso na vida, como que você destrava a tua cabeça, os bloqueios da tua cabeça, para que você seja próspero. Está cheio de gente que ensina isso. Não é? Mas esses caras, eles estão apenas, sabe, usando uma picaretinha para descobrir uma coisa que Deus estabeleceu. Foi Deus que criou toda essa glória, esse poder que está no nosso pensar, na nossa mente. Não é o homem que está inventando esse negócio. É Deus que diz: eu te dei uma soberania mental muito grande, que pode servir para o teu entrave ou para o teu progresso. A tua cabeça pode ser cheia de bloqueios ou cheia de glória e vitória. Isso é mais antigo do que tudo, porque Deus já estabelece isso na palavra dele há muito tempo. Entende? Ele diz assim: meu filho, dá a tua mente diariamente a mim, porque eu não posso trabalhar sem a tua autorização, sem o teu consentimento e cooperação. Aleluia. É o que ele está dizendo, que se você, né? Tudo aqui tem uma condicional, se. Filho meu, se aceitares as minhas palavras, se. Tá vendo? Por que se? Porque ele está chamando você a uma participação e uma cooperação, uma concordância. Você está entendendo? Eu olho para tudo isso e eu falo assim: Deus, como é glorioso e maravilhoso aprender a me curvar diante dessa tua glória e da tua sabedoria. Deixar de ser burrinho. Como é gostoso deixar de ser burro. Como é gostoso acordar pela manhã e falar: Senhor Jesus, eu preciso deixar de ser burrinho. Eu preciso deixar a estupidez. Né? Que jeito? Quando ele diz se, é porque ele está falando assim: use a tua concordância comigo, porque eu não posso fazer nada na tua vida se você não permitir. Se você for rebelde, eu não posso transformar o teu coração. Se você for obstinado, eu não posso te colocar paciência. Eu não posso te dar porque paciência, pensa bem que coisa importante, olha só. Tem gente que pensa que ser paciente é ser bobinho. Eu não quero ser paciente, não, porque as pessoas vão pisar na minha cabeça. Não. Não é. Paciência é uma capacidade de entendimento espiritual. Porque através dessa glória, dessa paciência, é que nós permitimos
poder genuíno de Jesus em nós. Através dessa capacidade, eu ganho força, eu ganho poder. O que significa isso? Significa que eu tenho capacidade para enfrentamento de coisas. Sem paciência, eu não enfrento nada. Eu não enfrento os processos que eu preciso enfrentar para crescer poderosamente. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Às vezes eu penso na minha própria vida e eu penso assim, meu Deus, por que a gente não começa a vida, né, aos 60? Porque hoje eu olho para trás e eu vejo tanta estupidez e tanta burrice que eu já cometi no meu viver. Só que eu olho essas coisas não com aquele sentimento de regret, ou seja, um sentimento de remorso, de tristeza. Não, eu sei que a vida é assim. Eu sei que a vida de um jovem geralmente é feita por impulsos que, se ele aprender a trazer a Deus a sua obediência mental, ele ganhará conhecimento de 10 anos, ele ganhará em 1 ano, em 6 meses. Deus é aquele otimizador de capacidade. Você está entendendo tudo isso? Eu espero que esse áudio ele funcione para você, pelo menos no seguinte sentido: Deus é um otimizador e acelerador do teu progresso. Então, todos os dias eu procuro trazer uma verdade divina que, se você aceitar essa palavra, se você esconder essa palavra no teu íntimo, e se você procurar praticar a palavra recebida com mansidão, Deus acelerará os processos da tua vitória e do teu crescimento de uma maneira abismal que você ficará de boca aberta. Ninguém me ensinou isso lá atrás. Ninguém chegou para mim e falou: vem cá, filhinho, senta aqui. Deixa eu te ensinar processos de Deus. Se eu tivesse um mentor. Se eu tivesse alguém que fizesse um áudio diário me ensinando essas bênçãos, essas glórias. Eu não tinha nada disso. Eu tinha que quebrar a cabeça, sabe? Eu não tinha os recursos que hoje tem. Não tinha internet. Não tinha YouTube. Não tinha áudio. Os áudios eram através de fitas cassete, muitas vezes enroscando nos cabeçotes quem lembra dessa época aí sabe o que eu estou falando, né? As fitas cassetes enroscando nos cabeçotes dos gravadores. Eu sou dessa época. Os nossos recursos eram poucos, a gente não tinha concordância bíblica, a gente não tinha literatura no Brasil dos melhores pensadores cristãos, nada disso. Nós tínhamos que penar e a gente fazia tudo errado. A gente queria levar a vida cristã através do nosso esforço humano. Depois é que Deus começou a me ensinar tudo. Filho, não é assim não. Eu vou te ensinar o que é graça. Graça sou eu que produzi tudo em teu favor e sou eu que vou continuar produzindo tudo dentro de você pela graça, e sou eu que vou te capacitar a fazer tudo para mim pela graça. Você vai aprender a descansar. Descansar em mim. Está entendendo? Então a glória de toda essa sabedoria é entrar num descanso. É sentar na presença do papai e falar: oh, aleluia, vem derramar em mim hoje entendimento e sabedoria. Porque a coisa que eu mais preciso não é milhões de dólares. Meu querido, eu estou falando sério para você. Quando eu olho para essa coisa aqui toda,
Sabe o que eu considero? Eu considero a riqueza material uma porcaria diante dessa glória, dessa riqueza espiritual, do entendimento da vida, do entendimento da relação com Deus de verdade. É o que ele está falando aqui. Se buscares a sabedoria como prata, porque a prata era um material muito precioso, e como a tesouros escondidos. Veja que ele compara essa coisa com, para te chamar a tua atenção, ele poderia dizer assim, sabe as ações mais valiosas da Bolsa de Valores que alguém poderia ganhar muito, né? Num lance só. Sabe essa coisa que o homem quer ganhar poderosamente de uma só vez, como por exemplo o Powerball aqui nos Estados Unidos, ele quer ganhar milhões de dólares numa pancada só. Isso daí não se compara com a glória do entendimento e da sabedoria que Deus quer dar no teu coração. Eu estou falando sério isso. Sabe por quê? Muito simples, porque se você ganha uma bolada dessa sem sabedoria, cara, você pode se tornar um demônio. Esse dinheiro pode te transformar numa coisa muito desfigurada, muito feia. Você não tem ideia. Se você não tiver sabedoria, se você não tiver a glória interior de uma transformação de Deus, dinheiro pode te dar muito problema e não muita solução. Existe um baita do engano aí. Entende? Mas se você tiver sabedoria de Deus, entendimento, se você tiver comunhão com esse Criador e for cheio ou cheia dele diariamente procurando, né, a graça diária para a tua vida, então, olha os processos. Então você conhecerá o poder de prosperar de maneira sadia. Tudo bem? Você conhecerá um caminho em que você será o senhor do dinheiro e não o dinheiro será o teu senhor. Exemplo, né? É apenas um exemplo. Tudo bem? Então ele diz assim, então entenderás o temor do Senhor. Sabe por que você entenderá? Porque tem gente que não entende. É muito triste olhar para a vida dos meus irmãozinhos em Cristo que procuram entender o temor do Senhor como eu entendo o temor do Senhor assim, a obediência a um monte de regras para santificação. Mas eu percebo que a vida de muitos que assim entendem, eu vejo uma vida seca, uma vida que tem uma aparência de alegria, mas o coração não é alegre. Entende? Porque este não é o verdadeiro temor do Senhor. Entende? Por isso que ele diz assim, você precisa ter sabedoria para entender o temor do Senhor e achar o conhecimento de Deus. Porque entender o temor do Senhor é compreender toda a glória daquilo que Jesus Cristo realizou para que você possa descansar e deixar que Jesus faça tudo, a obra dele em você. Não é você que guarda as regras, é Jesus que guarda as regras em você. Isso é tudo, isso é o temor do Senhor. Não sou eu que cumpro a lei, é a lei que se cumpre em mim, é o que Paulo diz. Olha que coisa maravilhosa. Teve um tempo na minha vida que eu tentava cumprir a lei de Deus. Sabe qual que era o resultado? Frustração pra caramba, porque eu não conseguia cumprir nada. Quanto mais eu tentava, menos eu conseguia. E está cheio de gente que ainda não tem essa sabedoria. Entende?
Porque o caminho da vitória é deixar Jesus cumprir em você o que ele pede. A gente nunca entendeu isso antes. Eu não entendi esse negócio. Deixa eu falar uma coisa para você, antes de terminar o áudio aqui, porque esse assunto da sabedoria tem tudo a ver com a obediência. E se você pensar em obediência como uma coisa assim, eu tenho que me esforçar, eu tenho que tentar. Não, cara, você não vai fazer isso, você não tem esse poder. Você precisa aprender a ter a sabedoria de receber capacidade. Entende? Quando você recebe, você tem poder para viver. Deixa eu falar uma coisa para você. Quando você quer andar com Jesus, você quer se libertar de tudo que é coisa ruim, certo? Certo. Então você sabe, eu tenho um vício em tal área da minha vida. Você não vai conseguir vencer vícios tentando usar a sua força de vontade. Você vai perceber que isso falha. Entende? A melhor maneira de vencer vícios é entrar no descanso dessa glória e falar: Senhor, a partir de hoje eu vou receber poder. Entende? Quando você faz isso, imediatamente você tem poder de vencer qualquer vício, porque é Jesus que vence o teu vício, não é você. É o poder do Espírito Santo que vence o teu vício, que quebra as correntes dos teus cravings. É Ele, não é você. Não é a lei. Entende? Se você procurar vencer vícios e defeitos do teu coração através de uma lei, olha, não faças isso. Você vai perceber que você não tem poder algum. Você não tem poder de obedecer a Deus olhando o mandamento que diz: não farás isso. Porque esse mandamento só tem o poder de te dizer o seguinte: você é um impotente. Esse é o papel da lei. Deus mandou a lei para você se render, não para você cumprir pela tua própria vontade. Ele manda a lei para que você se dobre e fale: Deus, eu não consigo. Aí ele fala: aleluia. A lei cumpriu o papel dela, reduziu o meu filhinho a um estado de eu não consigo esse negócio. Eu não consigo esse negócio para me entregar a um Jesus que consegue. Não sei se você está entendendo. Deixa eu ler para você Romanos capítulo 8, versículos 3 e 4. Diz assim: porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Olha que coisa importante que ele está dizendo aqui. Ele está dizendo o seguinte, olha. Teve uma coisa que era impossível que a lei de Deus realizasse. Ele está falando, era impossível para a lei. O que era impossível para a lei? Fazer com que eu conseguisse cumprir a lei de maneira perfeita. Era impossível. Ele está falando. Por que era impossível? E ainda é impossível. Por quê? Porque nós estávamos enfermos pela carne. Enfermos pela carne significa o pecado que habita na natureza carnal não permite que o ser humano cumpra a lei divina de maneira absolutamente perfeita. Então era impossível. É o que ele está dizendo aqui. Então Deus, vendo que era impossível para a lei cumprir esse papel, ele enviou Jesus na semelhança humana para cumprir um papel que a gente não conseguia. É o que ele está dizendo aqui. Jesus tomou a forma humana para ser o nosso substituto legal diante de Deus. Ele sim conseguiu cumprir a lei de maneira perfeita, porque nele não havia o pecado do homem, o pecado de Adão. Então ele foi o único homem que realmente conseguiu cumprir o papel da lei, a lei divina. Ele conseguiu cumprir
totalmente a lei divina, sem nenhum tropeço. Jesus conseguiu fazer isso em nosso favor, para que a gente não tenha que tentar fazer isso, ok? Então o que ele diz aqui? Ele diz assim: através dessa vida e dessa morte de Jesus, não somente ele cumpriu a lei, mas a morte dele matou a nossa natureza carnal, a nossa natureza meramente humana. Houve uma morte que teve que entrar em ação. Para quê? Para que a justiça dessa lei se cumpra em nós diariamente. É o que ele está dizendo aqui no versículo 4 de Romanos 8. Veja que é Jesus que cumpre a lei em mim e em você. Aleluia! Para que a justiça da lei se cumpra em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Este é a grande sabedoria de Deus. Nós só conseguimos que a lei seja cumprida em nós quando nós andamos no território do Espírito e não da carne. Quando nós permitimos que o Espírito de Deus que habita em nós eleve as nossas emoções, eleve o nosso coração, eleve a nossa vontade, para que nós possamos, sem esforço nenhum, sermos bondosos, amorosos, cheios de graça, cheios de paciência. Nós cumprimos isso de maneira automática, pela força daquele que cumpriu tudo em nosso lugar. Entende como é que é? Isso é muito importante para mim, para você, para todo mundo. E até hoje, tem denominações inteiras que vivem debaixo da lei. Entende? Tentando guardar o sábado, tentando guardar as dietas do Antigo Testamento. São pessoas que não têm conhecimento nenhum da palavra de Deus. Não entendem que Jesus veio cumprir tudo em nosso lugar para que nós possamos ter descanso. Descanso de receber. O que é descanso? Descanso é recebimento. Descanso não é passividade nas nossas ações, não é isso. Nós vamos ser muito ativos em Cristo Jesus, mas no território do descanso. Eu quero que você pegue isso, porque eu estou terminando esse áudio, ele é fundamental. Isso que eu estou falando aqui é fundamental para você viver uma vida poderosa. Veja bem, se você não aprender que toda a tua frutificação e operosidade em Jesus Cristo tem que nascer do descanso da graça, você ainda não entendeu essa sabedoria. Você precisa descansar que Jesus faz a obra em você. E uma vez que você tem esse descanso, tira a tua vontade de cena, essa força de vontade, e recebe a vontade de Cristo, o poder dele, aí sim você está preparado para ser muito ativo e muito trabalhador e muito operoso com o poder do Espírito Santo. Porque aí todo o teu trabalho não será um trabalho gerado nessa raiz falsa da força da vontade carnal. Todo esse trabalho será realizado numa raiz nova, que é o poder de Cristo em você. Esse é o descanso. Amém? Nós precisamos entrar no descanso para poder trabalhar. Você precisa descansar das tuas falsas obras para poder fazer as obras reais de Jesus Cristo. Isso é muito importante, querido. Essa é a sabedoria que Deus quer te dar. Eu tenho falado isso aqui no YouTube. Eu tenho esse playlist que eu criei, chama Aventura da Fé. Ele tem todos os áudios que eu ministrei já nessa sessão, né? Nessa sessão que eu criei, com todos esses ensinos preparados para você. Então, você tem disponível aqui no YouTube,
nesse playlist Aventura da Fé. Escute cada uma dessas mensagens, comece a entender isso. Começa a pegar até cair a ficha, falar glória a Deus, como eu estava enganado. Como eu preciso dessa capacidade, dessa sabedoria diária para viver uma vida poderosa, sem esforço humano, sem agonia humana. Amém? Faça isso. E vou te pedir uma coisa que eu nunca fiz. Outro dia, ontem, né? Ou anteontem, uma pessoa me falou: pastor, você tem que colocar isso no YouTube. Eu falei: filha, eu tenho um canal lá no YouTube. Falou: como que você não avisa pra gente que você tem um canal no YouTube? Eu falei: porque eu não sou um cara que procura, né? Que procura essa coisa conhecida no YouTube. Ele falou: não, você está errado, as pessoas precisam conhecer a tua obra, o que você está fazendo, porque os teus áudios são importantes, não sei o que e tal. Eu falei: sabe que essa pessoa tem razão, não é da minha índole, entendeu? Buscar fama e nem buscar proeminência, não. Mas por causa das verdades da palavra de Deus, eu vi que essa pessoa tem razão. Se o canal ficar mais conhecido, mais pessoas serão beneficiadas com essa verdade. E eu nunca pedi isso, eu vou fazer isso pela primeira vez, né? Dê o seu like, que é uma coisa que eu escuto isso e falo: meu Deus do céu, todo mundo pede esse tal de like e todo mundo pede para se inscrever no tal do canal. Lá vai eu pedir o tal do like, porque diz que isso ajuda a aumentar a audiência. Então, se você gostou, se você tem gostado, dê o tal do like, porque isso vai ajudar outros a se achegarem, entendeu? Dê o seu like, se inscreva no nosso canal, aperte o sininho da notificação, que é o que todo mundo fala numa reza mântrica. Assim você vai ajudar a gente a ser mais conhecido por outras pessoas. Tá bom? Deus te abençoe nesse dia, em nome de Jesus. Amém.